Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Pode ir. Boa noite, meus queridos irmãos, como vocês estão? Eu sou o Gabriel Bastos e nós estamos aqui para mais um Que Palavra. Essa é mais uma programação da Igreja Presbiteriana da Penha, onde você deixa a sua pergunta e a equipe pastoral da IP Penha vai trazer uma resposta bíblica para você nessa noite. Queria apresentar aqui para vocês os pastores da IP Penha. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Sou o reverendo Tom e é um prazer estar aqui mais uma vez. Paz, queridos, você que chegou agora, se tem alguém aí que entrou, boa noite para você, você que já estava aí no Conexão, migra agora, porque palavra, bênção estarmos juntos e poder conversar mais um pouco. Boa noite, queridos, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Que Palavra. Vamos aí que é só pergunta boa, né, Gabriel? Vamos lá que a gente está cheio de perguntas aqui já. Vou pedir que o pessoal que está assistindo a gente, vocês podem deixar as suas perguntas e antes da gente ler essas perguntas, eu vou pedir para que, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever. Nós estamos disponibilizando toda semana, todo dia, algum conteúdo, uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos à pergunta que nós temos aqui agora. A pergunta que me foi passada é uma notícia que aconteceu recentemente. Após a morte de George Floyd, onda de manifestações contra o racismo chega à Espanha e à Itália. A morte de George Floyd, cidadão negro dos Estados Unidos, motiva protestos pelo mundo. Manifestantes pedem justiça e igualdade. Pastores, o que nós cristãos podemos fazer para acabar com essa guerra racial? Olha, nós não vamos acabar com essa guerra racial. O único jeito de acabar com a guerra racial era a não queda no Éden, no pecado. A raiz da guerra racial vem do Éden. A partir dali, o ser humano rompeu o relacionamento com o Criador. Isso significa uma ruptura com o planeta, com o cosmos, significa uma ruptura com o outro ser humano. Isso significa uma ruptura até com a sua própria alma, até com a própria natureza verdadeira do homem criada lá atrás. Há uma disfunção agora do homem, uma esquizofrenia existencial aqui do homem sendo contra ele mesmo, uma dupla personalidade, ele é contra ele mesmo. Então, o que a humanidade pode fazer, ou o que a igreja pode fazer, é trabalhar contra o racismo. E aí a base do trabalho da igreja contra o racismo não tem a ver com essa base desses protestos que estão se espalhando pelo mundo afora. Eu não sou a favor do racismo, mas também não sou a favor desses protestos. Para mim eles são insanos, para mim eles são estúpidos, para mim eles não beneficiam a causa, pelo contrário, eles pioram a causa. Esses protestos são, em grande parte deles, protestos não inteligentes, pautados por ódio, ou seja, o sujeito que é contra o racismo odeia o racista. Ou seja, você não vai vencer o racista com ódio. Assim como o racista é insano em odiar o sujeito de outra raça, o sujeito que odeia o racista é tão insano quanto o racista. Ele só muda o objeto do ódio. Ele não odeia o sujeito da outra raça, mas ele odeia o sujeito que odeia a pessoa de outra raça. Ou seja, ele é igual, só odeia objeto diferente. Então, o que a gente vê por detrás dos protestos em alguns lugares, do que tem acontecido, o que a gente vê por trás de algumas pessoas, de algumas imagens dos protestos, é mais ódio. É ódio sendo respondido com ódio. E ódio não abranda ódio. A única força contra o ódio é o amor. A única força vencedora do ódio é o amor. Foi com o amor que Deus consegue reconciliar-se com o ser humano, vencendo aqui esse abismo da queda. Então, o que a igreja pode fazer no mundo como o que nós vivemos é amar. Amar com o amor de Cristo, um amor inteligente, um amor verdadeiro, que reprova o erro, o amor que contesta o erro,
mas com sensatez, não é com grito, não é tacando fogo em nada, não é quebrando nada, não é derrubando nada, né? Não é indo às ruas que a igreja vai resolver. A igreja não precisa disso. Quem precisa disso é partido político. Quem precisa disso é movimento ideológico. Quem precisa disso que a força que tem é a força do braço. A igreja não milita na força do braço, na força do grito. A igreja milita na força do evangelho. Quando uma pessoa se converte de verdade, ela não é racista. Por quê? Aí a base teológica do não racismo. Um dos princípios bíblicos centrais, dentre os 7 princípios da Bíblia, o princípio da individualidade é o princípio de que cada indivíduo tem um valor inestimável para Deus na face da terra, porque o ser humano é criado em imagem e semelhança de Deus. E aí, o branco é a imagem e semelhança de Deus, o negro é a imagem e semelhança de Deus, o japonês é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nem fala para nós se o Adão era negro, se o Adão era pele vermelha. Pelo que indica, mas seria talvez um pele vermelha, porque o próprio nome Adam, uma das variações, quer dizer vermelho, Mas a Bíblia nem vai dizer qual é a etnia correta aqui do Adão, porque isso não é importante. O Adão é o pai dos negros, dos brancos, dos japoneses, dos vermelhos, dos amarelos, seja que cor for, ou seja, o que a Bíblia diz é fantástico. Todo ser humano, cada ser humano que pisa no chão desse planeta não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Cada ser humano que pisa no chão desse planeta, se puxar a linhagem dele, é filho de Antônio, que é filho de Pedro, que é filho de Paulo, que é filho de Chico, que é filho de não sei quem, vai puxando, vai chegar aqui, que é filho de Enoque, que é filho de Enos, vai chegar aqui, que é filho de Sete, que é filho de Caim, que é filho de Adão. Cada ser humano que pisa nesse planeta é filho de Adão, portanto, é irmão. E quando eu odeio o negro, eu estou odiando a mim mesmo, porque ele é meu irmão. Quando eu odeio o branco, eu estou odiando a mim mesmo, porque o branco é meu irmão. Ou seja, a coisa mais idiota que existe no planeta é uma coisa chamada racismo, porque é não entender quem Deus é, não entender quem é o Criador, é não entender a criação, e é a ruptura com Deus no Éden que fez nascer o racismo. A solução para o racismo é reconciliação com Deus. Muito bom. Só voltando aqui, eu queria contribuir também. A palavra fantástica, que soluciona a questão. Eu vi muitas pessoas, muitos cristãos, nas suas redes sociais, reagindo, falando. Teve até um dia do Blackout Tuesday, que eles chamaram, de colocar uma foto preta, assim, sem fundo nenhum, só a cor preta. E também teve o Black Lives Matter, que é esse movimento. Interessante, a gente precisa lembrar um pouquinho da história recente, e lembrar, por exemplo, de Martin Luther King, e de toda a luta da segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que esta maldade, ela é fruto disso que o pastor Amaury falou, ela é fruto da maldade humana. Toda a segregação racial é fruto do pecado. Agora, a pergunta é como que a igreja deve reagir, O Estado vai fazer leis, é isso que o Estado vai fazer. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país supostamente evoluído, você tem leis severas e a Ku Klux Klan. Na Europa, supostamente evoluídos, você tem um movimento nazista e neonazista violentíssimo de supremacia branca. Você tem traços disso acontecendo, por exemplo, na América Latina, desses movimentos no Brasil. Então, as leis, elas têm que ser feitas, elas têm que ser severas no sentido da punição. Isso é um crime assim, muito, muito grave, Mas a pergunta é o que a igreja deve fazer? A igreja deve agir com amor com as pessoas, independente da classe social, independente da cor, independente de qualquer orientação. A igreja deve amar o ser humano, As pessoas falam, hoje em dia, a igreja é intolerante. O George Floyd mostra onde está a intolerância. A intolerância
a intolerância não aconteceu. Ele não foi morto por um pastor, foi? Não foi, né? Não foi, ele foi morto por um policial, né? Quem matou esse cidadão, infelizmente, foi o Estado, o mesmo que faz leis para proteger o cidadão, né? Então, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que fazer o que Jesus mandou fazer, tem que amar as pessoas, tem que amar independente de qualquer coisa e tem que ser exemplo de amor. E a igreja é? A igreja é. É essa que é a beleza do Evangelho, né? Então, esse pessoal que está fazendo protesto, vem para a igreja e vem amar as pessoas aqui. Aqui você não precisa levantar a placa, aqui nós vamos ali, a gente vai cuidar das pessoas, a gente vai acolher as pessoas, protesta fazendo, porque é isso que a igreja faz. A igreja protesta como? Amando. Se não foi a generosidade que derrubou o Império Romano, se não foi a bondade da igreja que abalou as estruturas do mundo, a história toda, né? Então, meu amigo, aqui nós vamos amar, 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 amar e amar o povo. Eu gostaria também de falar só uma palavra em relação a isso. Eu concordo totalmente com o que meus colegas aqui dizem a respeito do amor, que essa é a marca fundamental, essencial da Igreja de Cristo. Mas também acredito que o racismo e todo tipo de maldade que nos faz ter indignação, faz lembrar também das palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos quando? Como? Quando Deus manifestar a sua justiça, julgar todo o mal, e nós que esperamos esse dia da escatologia, do escatom, da volta gloriosa de Jesus, aquele que tem fome e sede de justiça, que não se conforma de ver um homem branco maltratando um homem negro, ou vice-versa, né? Porque também existe o lado contrário, do negro que vai lá e faz pirraça, e faz música para xingar o branco, e tem a sua cultura também ali separada, que é racista em relação ao outro, que não é um equilíbrio, né? Que vai causar mais violência, como o pastor Amaury disse. O cristão deve ter fome e sede da manifestação da justiça de Deus. O cristão deve orar mais e pedir mais a Deus, que Deus volte, que Deus julgue tudo isso também. Essa é uma postura da igreja, de pedir a Deus que ajude a ela a saber julgar entre o certo e o errado, e também de que Deus manifeste a sua justiça, que Deus cumpra a sua palavra, que Ele venha matar a sede, que Ele venha tirar a fome de justiça que o cristão tem no mundo, e não tratar com mais violência, e não incentivar mais a violência, como infelizmente alguns cristãos fizeram nas suas redes. O que o pastor Juliano estava pregando, né, sobre a cidade dos homens, é isso. O homem constrói, mas ele não tem a sabedoria para construir. Sem Deus, nós temos ciência, nós temos psicologia, temos sociologia, temos antropologia, mas somos o Adão caído. Nós não conseguimos. Eu reassisti hoje, pela tarde, uma entrevista do Morgan Freeman, que é um dos meus atores favoritos, que eu mais admiro. Um cara fenomenal, né? Os papéis que ele faz, e, né, sempre muito inteligente na forma dele de se portar. E eu assistindo uma entrevista dele sobre racismo, né, talvez alguns conheçam, é muito interessante, porque o apresentador pergunta para ele assim: o senhor é a favor do Dia da Consciência Negra? Ele fala: não. O próprio apresentador estranha, né? Fala: mas como não? Dizendo, o senhor é um negro e é a favor, contra o Dia da Consciência Negra. Ele vira e fala assim: você é a favor do Dia da Consciência Branca? Aí o sujeito fala: não, mas eu sou judeu. Ele fala: pois é, você apoiaria um Dia da Consciência Judaica? O sujeito: de jeito nenhum. Ele falou: pois é, eu também não sou a favor desse tipo de coisa. Aí o indivíduo vira para ele e pergunta assim: mas como o senhor acha que poderia acabar com o racismo? Ele fala: o senhor parando de falar nisso. Fenomenal. O senhor precisa parar de me tratar como um homem negro, porque eu nunca te tratei como um homem branco. Ou seja, o senhor é um homem, o senhor é o fulano de tal. Ele fala: o nome do senhor é esse. Pois é, o meu nome é Morgan. Eu sou um homem negro, isso não tem a menor importância. Que cor que é a minha pele? Não tem a menor importância. Eu tenho um nome, eu tenho uma identidade, né? E essa sociedade que quer defender as pessoas que não são tratadas a partir de sua identidade, sim a partir de sua cor, tratando as pessoas a partir da cor dela, não vai resolver nunca o problema. Ou seja, eu não tenho que defender o negro como se o negro precisasse da minha defesa. Não, o negro é o ser humano com direito igual ao branco, igual... Ou seja,
é só reconhecer a cidadania de todo mundo, né? É só tratar todo mundo pelo nome, pelo documento, pela importância, pelo papel, pelo valor que cada pessoa tem. Nós temos que parar de enxergar a humanidade fragmentada, dividida em classe, elite e a classe operária, o branco. Isso é dividir a sociedade. Isso é insano. Nós não promovemos justiça desse jeito. Justiça é a partir da consciência de quem é o dono da humanidade, de quem é o rei da humanidade, de quem é o senhor das leis e de a quem eu vou prestar contas de como eu trato o meu semelhante. E assim, esse assunto, eu vou de novo aqui, porque esse assunto mexe comigo, esse assunto mexe demais. Assim, o pastor Amaury falou aqui, acendeu outra coisa aqui, né? Assim, e esse bate-papo é bom por causa disso, a gente tem liberdade, né? O meu sogro é japonês, né? Então a família, todos os irmãos dele nasceram no Japão. Ele foi o único filho que nasceu no Brasil, ok? Mas o seu Kazu e a dona Naoé, que eram os avós da Ana, todos criaram os seus filhos na cultura japonesa. Meu sogro nasceu em 1934, né? Ele foi aprender a falar português na escola, né? Em 1940 nós temos a Segunda Guerra Mundial, né? E os japoneses, eles vão para o lado nazista. E o que acontece naquela região de Tupã, de Marília, onde tem uma colônia japonesa importantíssima ali? Eles são proibidos de falar japonês. Eles são humilhados, os policiais espancam sem motivo, eles rasgam, eles guardavam a bandeira japonesa, ou às vezes hasteavam a bandeira japonesa na frente de casa. Eles são humilhados e são torturados pela polícia, e enfim, é um tempo dificílimo para a cultura japonesa. Toda cultura imigrante sofre no país que imigrou, toda cultura. Eu fui pastor 12 anos de imigrantes nos Estados Unidos, né? Às vezes a pessoa fala assim, pastor de brasileiro nos Estados Unidos. Vai lá ser pastor de brasileiro nos Estados Unidos. Vai lá, meu amigo, vai lá. Queria desafiar meus colegas aqui que ficam achando que isso é simples. Por favor, pastor Amaury, assim, muito querido na comunidade brasileira nos Estados Unidos, frequente pregador das igrejas brasileiras lá. Esse é um trabalho maravilhoso entre os imigrantes. E a luta qual é? A luta não é só contra a cor, é contra também a raça da pessoa, o lugar que ela vem, a língua que ela fala, né? E tem solução? Não tem. Todo presidente que se elege lá nos Estados Unidos, porque isso é uma crise enorme, por exemplo, no país lá, eles falam, nós vamos resolver a situação dos imigrantes. Não resolve nada. Está desde o George Bush, eles empurrando para frente, já passou democrata, já passou republicano, já passou ideologia de esquerda, de direita, não resolve, porque não vai resolver, né? Agora, quem resolve? Quem resolve é a igreja, né? As pessoas, outro dia alguém falou assim, um pastor presbiteriano escreveu, é pecado o imigrante estar nos Estados Unidos. Eu falei, eu não sabia que eu tinha que perguntar pelo documento da pessoa para pastorear ele. Você pergunta aqui ou não? Deixa eu ver seu RG, seu CPF, para ver se você é seu pastor ou não. O que é isso? É um ser humano que está ali. A Bíblia tem versículos assim, aos montes, para falar que a gente tem que amar o imigrante, né? E quando eu venho para a igreja, você quer ver as coisas que me impressionam aqui na Penha? Vamos falar bem da igreja, né? O que me impressiona aqui? Nós tínhamos aqui o pastor Tom, que está aqui, ele pode falar isso de melhor do que eu. Ele é pastor de uma comunidade hispânica que tem aqui na igreja. Aqui, bolivianos, cubanos e de outras nacionalidades hispânicas, e o pastor Tom há anos gastando a vida para cuidar desse povo. Fala, pastor Tom, como é que vive esse povo aqui no Brasil. Fala o que a igreja faz dos paquistaneses, dos indianos, dos egípcios. A igreja é aberta. Eles vêm aqui e eles procuram o pastor Amaury, porque às vezes no aeroporto alguém fala assim, o governo não vai fazer nada por você, mas tem uma igreja ali na Penha, e eles vêm bater na porta aqui, e a igreja paga o aluguel para eles morarem, e a igreja vai cuidar deles, e vai ensinar português, e vai arrumar trabalho, e tira o dinheiro do bolso, e abençoa. Nós não levantamos uma placa na rua, nós não fomos na Avenida Paulista, a gente não pintou a cara de verde e amarelo, nem de vermelho, a gente não precisa protestar, porque a gente faz isso por amor. É o amor ao ser humano, ao ser humano. Para terminar essa minha fala aqui, outro dia tocou o telefone
e era um pastor querido, amigo nosso, dizendo assim, ó, tem 2 refugiados do Oriente Médio que estão perdidos em São Paulo. A gente não sabe direito onde eles estão, a gente tem um telefone, e fomos o pastor Amaury e eu num sábado achar esses 2 jovens. Você não tem ideia de onde eles estavam vivendo, não tem ideia do que estava acontecendo com eles, não tem ideia de quão perdidos e assustados eles estavam. Já tinham sido assaltados, já tinham sido violentados, estavam sem dinheiro para comer, vivendo uma condição subhumana. O que você faz numa situação dessa? Eu vou pregar direitos iguais? É isso aí que é o negócio? Vamos para Paulista. Eu vou para Paulista falar, olhem para... Não, eu vou amar e vou cuidar. É esse o meu samaritano? É esse o meu ferido que está aqui? É esse aqui que eu vou cuidar. E é assim que você cuida, né? Ainda falando desse tema, já que o pastor Juliano abriu aqui o leque, a postura da igreja, que é a pergunta, né, em relação ao racismo, a igreja tem que ter essa postura do amor, mas do amor prático. Acho interessante, quando a Bíblia fala de amor, muitos cristãos protestantes acham que eles têm que protestar contra quem não ama, mas aí eles esquecem de cumprir o papel de protestante. O protestante é aquele que protesta contra a injustiça, vivendo a justiça, na prática, né? Quando o pastor Juliano falou de Noé, por exemplo, a Bíblia usa tzadik ali, uma palavra muito profunda, em relação daquele que tem a balança, que sabe medir, né? Que sabe viver no mundo, que anda intensamente com Deus, e porque ele anda intensamente com Deus, ele consegue enxergar essas oportunidades que Deus dá a ele, de viver a justiça, de praticar a justiça. Tem muito cristão cobrando a justiça, mas ele não vive a justiça. Então, acolher o necessitado, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser venezuelano, pode ser boliviano, pode ser peruano, cubano. O papel da igreja é viver essa justiça. Essa fome e sede da justiça, que eu disse há pouco tempo atrás, é ela mesma desejar viver a justiça. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas como é que o reino vem? Como é que a vontade de Deus é feita em meio ao caos do racismo, da desigualdade social? É o cristão se colocando nas mãos de Deus, para ser usado por Deus, para responder à sociedade. Então, acho que isso é muito importante no papel do cristão, cumprir o seu papel de ser o justo, de ser aquele que anda com Deus, e mostra isso para quem é islâmico, para quem é da Umbanda, seja do que for, mas se necessita da ajuda, e Deus trouxe. Uma vez eu conversando com o pastor Amaury, tem várias histórias aí de refugiado, mas a gente conversando a respeito disso, quem é que nós vamos ajudar? Quem Deus mandar aqui na igreja. E Deus mandou um cubano, alguns anos atrás, que apareceu aqui com a mochila, e a gente, não foi a gente que foi buscar ele, uma pessoa de outro estado, de outro país também, que vive em outro estado do Brasil, né? Disse a ele, olha, eu não posso fazer muita coisa aí, rapaz, você está em São Paulo, mas eu sei que tem uma igreja aí que acolhe refugiado. Aí ele veio parar aqui, e daqui Deus fez a obra na vida da família dele, e fez uma obra linda. A igreja aqui trabalhou muito, sociedades, a SAF, os jovens acolheram, não só o ministério hispânico, mas a igreja como um todo. E aí ele veio viver com um paquistanês, né? um cubano que não tem nada a ver com a fala, mas viveu, foi o momento dele, Deus usou a igreja para isso. Então isso é precioso. É o trabalho da igreja. Quem que a gente vai acolher? Quem Deus colocar na nossa frente ferido. Eu não sei quem é, mas Deus trouxe, então vamos amar, vamos cuidar. Essa é a fome e sede de justiça que a igreja deve ter. O protesto da igreja deve ser esse, né? Se colocar nas mãos de Deus para responder à ânsia da justiça, da paz, do amor de Deus aos necessitados. É isso. Muito bom. A gente tem aqui mais uma pergunta que foi feita durante a ministração da mensagem do pastor Juliano. Diz o seguinte: pastor, boa noite, a paz. Quem diz isso é Gilberto Santos. Qual foi o sinal que Deus colocou em Caim? O sinal de que, o sinal da repreensão, né, da ausência de Deus, o sinal de que ninguém poderia matá-lo, né, que ele viveria na terra de Nod, ou seja, peregrinando sobre a terra, e de que ele iria lidar com a consequência daquilo que ele fez, né? Então, o sinal sobre Caim é o mesmo sinal
da ausência de Deus que está em toda a teologia bíblica. Você vê esse mesmo sinal em Romanos, no capítulo 1, que o pastor Amaury pregou aqui outro dia. É a ausência de Deus, é o fato de Deus dizer: agora, Caim, você está solto à sua própria vontade. E é o mesmo sinal que está em toda a humanidade, né? Eu creio que, de uma forma rápida, seria essa a resposta, né? Tem uma, na pergunta aí do Gilberto, né, tem uma questão que ele pontua, né, que alguns afirmam em nome da Bíblia, mas o que não é verdade, né, de forma alguma, é que o sinal seria a cor da pele, uma mudança na cor da pele, né? Isso é uma heresia descabida, né? Não tem, quando a Bíblia fala, né, desse sinal, dessa marca sobre ele, o que vai sinalizar é a queda, é o distanciamento, é a ruptura de Deus. O texto vai dizer: Caim se retirou da presença de Deus, né? Mas assim, a marca física que Deus coloca em Caim, a Bíblia não diz o que é. A palavra pode ser traduzida aí até por bandeira, por marca, por cicatriz, uma tatuagem, sei lá o quê, mas não tem sentido nenhum dizer que é uma alteração de cor de pele, e que ele virou japonês, que ele virou negro, que ele virou branco, né? Não tem sustentação bíblica nenhuma, é uma mera leitura. E isso foi usado no passado, inclusive, de forma desonesta de algumas pessoas para justificar racismo, né? Isso foi usado já por algumas pessoas para fazer a Bíblia dizer o que a Bíblia não está dizendo. De forma alguma, não tem a ver de maneira nenhuma com nenhuma questão étnica o que acontece com Caim, né? A preocupação de Caim, aliás, é: quem encontrar comigo vai me matar. A pergunta que muitas pessoas fazem é: quem ia matar o Caim? O irmão de Caim, que é irmão do Abel, que está com raiva de Caim porque Caim matou Abel. A gente fica imaginando aqui que Caim e Abel já eram adultos e Adão e Eva não tinham tido outros filhos. Como? Que método contraceptivo foi esse que eles usaram? Quantos anos Caim tinha quando matou Abel? Tinha 15 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos de idade? Pô, como que Adão e Eva viveram 10 anos de idade, 10 anos sem ter filhos, né? Como que eles viveram 30 anos sem ter filhos? Então, tem irmãos, tem sobrinhos, tem já um clã de Adão ali constituído quando Caim mata o Abel. E o povo do clã vai reivindicar a vida do Abel. E o Caim está preocupado: vão atrás de mim, vão me matar. E Deus diz: não, eu vou colocar uma marca em você para que não te matem. A marca é um sinal na testa, um sinal na mão, uma tatuagem, talvez uma cicatriz, para que o povo olhasse para ele e dissesse: não, já foi punido. O punido é o banimento da presença de Deus. A disciplina de Deus já foi dada, não precisa, né, que nós tomemos aqui vingança do sangue do nosso irmão. Mas é totalmente desonesto com a Bíblia dizer que isso foi étnico, né? Ele virou de uma etnia diferente. Não tem lógica nenhuma, não tem teologia nenhuma nisso, só tem insanidade nisso, né? Muito bom. Agora uma pergunta que foi feita agora no nosso Que Palavra. Quem disse isso foi a Eliane Alves dos Santos. Ela disse o seguinte: pastor, assim como o mundo foi reconstruído após o dilúvio, o nosso mundo precisará ser reconstruído após a pandemia? Nós, como igreja, ajudaremos de que forma nessa reconstrução? Eu acredito que já fui falando aqui. Eu acredito que a reconstrução é exatamente o que se a gente vai falar, não é um marco zero, né? Não vai começar tudo do zero. Alguns imaginam assim: e quando as pessoas saírem na rua, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A gente está vendo o trânsito aí já, e o pessoal já voltou a se xingar no trânsito, o pessoal já voltou a ficar bravo com o outro, com os motoqueiros. Os motoqueiros que estavam tranquilo entregando, fazendo os delivery deles, né? Agora, esses dias aqui na Amador, quase eu vi o coitado ser atropelado de novo, e o cara do carro bravo. Quer dizer, qual é o papel da igreja? O papel da igreja, no sentido de reconstruir, é sempre chamar o homem a Cristo, a redenção, porque é no novo nascimento que o ser humano é refeito. Ele nasce de novo, e aí a vida começa, aí ele começa a enxergar
João Calvino dizia que quando o homem começa a conhecer a Bíblia, ele começa a enxergar o mundo com lentes novas e lentes reais, lentes verdadeiras. O papel da igreja é sempre esse, é chamar o homem para volta a Deus, é voltar a Deus que vai fazer com que isso aconteça. Mas a gente sabe que quando é que o mundo vai ser reconstruído? Quando é que ele vai ser renovado, restaurado totalmente? Não é depois de uma pandemia como essa, a não ser que Jesus volte e aí restaure todas as coisas, e aí já não mais num jardim, mas na cidade de Deus perfeita, que aí vem a Canaã celestial que desce para a terra aí sim totalmente restaurada. Mas enquanto isso não acontece, o papel da igreja é proclamar restauração. Restauração do homem, reconciliação dele com Deus através de Cristo, e é isso que vai mudar no pós-pandemia, né? A igreja tem sim grandes desafios. Como é que os membros vão voltar? Quantos membros vão voltar? Nós não sabemos, mas o que nós temos feito em meio à pandemia é continuar pregando a palavra da restauração, da reconciliação com Deus, arrependimento de seus pecados, voltar-se para Deus, e continuará sendo o desafio da igreja. O desafio, né, esse, como disse Jesus, a igreja é o sal da terra, a luz do mundo. Então, o desafio da igreja pós-pandemia é continuar salgando. O sal ali é a figura de preservar do apodrecimento. O sal lá não é tempero, é geladeira, né? É freezer, para não deixar a carne apodrecer. Então, o papel da igreja é olhar e ver que a sociedade está em degradação moral seríssima. A maneira como lida com a sexualidade, como lida com o dinheiro, como lida com o prazer, como lida com a bebida, como lida, né, com tudo. A humanidade caminha num processo de degradação. A tarefa da igreja é não deixar acelerar esse processo de degradação, é se misturar na carne, é se esfregar na carne, para que a carne não apodreça tão rápido. É matar as bactérias, os pecados, os demônios que ajudam na degradação, essas bactérias. Então, a igreja tem a tarefa de desacelerar esse processo, de ajudar a conter, porque se ele acelera muito rápido, Deus destrói de uma vez. Quando ele desacelera o trabalho, Deus esfrega o sal por misericórdia, para não destruir rápido. A tarefa da igreja é ser luz, ou seja, é iluminar para que a humanidade saiba como andar, para que ela saiba para onde ir. A igreja tem que iluminar a humanidade para ela entender como ela enfrenta o problema do racismo, como ela enfrenta o problema do abismo social, do quadrilionário, do miserável. A igreja tem que iluminar para que a sociedade saiba como fazer lei, como lidar com as questões do abuso sexual, da homossexualidade, como lidar com a questão da religião, da idolatria, da religião errada. A tarefa da igreja é ser o farolzinho ali para que a humanidade consiga dar alguns passos, porque por si só ela vive em trevas e é cega. Então ela vai bater na parede, ela vai cair no buraco. A tarefa da igreja é jogar um pouquinho de luz, refletindo a luz de Cristo, essa luz do reino, para que a humanidade consiga dar alguns passos para reconstruir, né? Senão, como fazer uma reconstrução no escuro? No começo da pandemia, o pastor Amaury pregou um sermão aqui primoroso sobre acho que era uma das grandes pestes pragas da Bíblia, não sei qual foi o tema, mas foi primoroso a avaliação que o pastor Amaury fez da pandemia, e aquilo me ajudou a pensar em algumas coisas, né? Que eu penso assim, primeiro, a tendência do mundo pós-pandêmico é uma tendência de degradação ainda maior moral, ok? Porque vem um grande medo de morrer, né? O sujeito usa máscara de medo de morrer, né? Ele chega quase beber o álcool gel, né? Chega, toma banho de álcool gel, ele é assim, né? Medo. Aí, vamos supor, não vai morrer mais, vem a vacina, estamos descovidizados, ok. O que vai acontecer? Eu não vou morrer? Então eu vou apavorar. E é isso que vai acontecer, né? É uma degradação moral que vai acontecer, né? Grande. Acredito que o mundo vai mudar depois da pandemia? Não. Vai ser a mesma coisa que nós estamos vivendo, para pior, né? Às vezes piora. Do jeito que o governo está perdido, é só você prestar atenção como
os nervos estão acirrados. A gente corre risco de ter uma guerra com essa brincadeira que está acontecendo, né? Isso para dar uma confusão civil no Brasil, está faltando muito pouco. A imprensa jogando gasolina, todo dia a imprensa joga gasolina. Todo dia a imprensa joga gasolina. Você tem na imprensa os cínicos, os irônicos, os que estão atrás de dinheiro, os que estão atrás de poder, e a imprensa está que joga gasolina, joga o povo contra o governo, joga o governo contra o povo, joga o judiciário contra o legislativo, né? E o povo levanta a placa, volta exército, e eu fico pensando, rapaz, onde é que vai parar isso, né? Então, o que a igreja faz num momento como esse? A igreja tem que ficar esperta, né, pastor Amaury? Não pode entrar num lado ideológico, né? A igreja não pode levantar a bandeira e falar, aqui é a solução. A solução tem que ser Cristo. A solução tem que ser Cristo, o tempo todo, né? Conta a música da Carmen Miranda, pastor. Foi pós-pandemia, 1918, né? Pandemia da gripe espanhola. Assim que se encerra a pandemia, nós temos esse período de degradação, e uma das músicas dela, ela falava, né, disseram que o mundo ia acabar, pensei que ia morrer, né, mas o mundo não acabou. E aí ela canta, né, essa coisa de que o mundo não acabou, e aí nós vamos, ela fala, beijei quem não tinha que beijar, fiz o que não... Dizer, solta o freio, né, do medo. Será que é o juízo? Ah, não é o juízo, então vamos brincar com Deus. Vamos desafiar Deus, vamos continuar desafiando Deus. Isso pode custar muito caro, né? Legal. Agora a pergunta que eu tenho aqui, ela tem sido uma pergunta feita por muitos jovens, assim, que a gente tem caminhado. Quais são as ações práticas para uma boa espiritualidade e como viver isso pensando nos desafios do dia de hoje? Essa questão da constância na fé, de passar pelas crises. Olha, a espiritualidade, a primeira coisa que nós precisamos fixar na nossa vida é a disciplina. A vida cristã, ela tem disciplinas diárias, e sem essas disciplinas, a vida espiritual não avança, ela não sai do lugar, né? Por exemplo, a disciplina de gastar tempo com Deus, de orar. Se nós não dedicamos tempo para a oração, se você já acorda e vai trabalhar, se você lá no trabalho se estressa, se descabela, vai para a escola, lá na escola você se mata, conversa com os amigos, dá risada, xinga o professor, volta para casa cansado, e aí joga, assiste série, e mais um episódio, vai dormir tarde, acorda depois no dia. Se você viver assim, não tem espiritualidade que sobreviva. Você precisa de disciplina, ou seja, você precisa pensar, eu tenho que acordar mais cedo para gastar um tempo com oração, ou eu vou dormir mais tarde porque eu vou gastar um tempo orando, ou eu vou no intervalo do almoço me retirar para um local e vou gastar um tempo com Deus orando. E dentro da oração você precisa desenvolver algumas disciplinas, que é a gratidão, você precisa agradecer a Deus, você precisa confessar falhas, pecados, precisa abrir a alma com Deus, falar com Deus dos teus pensamentos sujos, das tuas vontades sórdidas, você precisa rasgar a alma diante de Deus, você precisa intercessão, precisa orar pelas pessoas, orar por quem você ama, orar por pessoas, né, que te fazem mal, você precisa orar, ter a sua lista de oração, de intercessão e orar por estas pessoas, dentro da disciplina aqui de oração. Precisa de uma disciplina de leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é como tomar café, é como almoçar. Eu preciso me alimentar da Bíblia diariamente. Eu já estou aqui caminhando para quase 30 anos de pastorado, fora 4 anos de seminário, um tempo de crente, mas a Bíblia para mim é igual comer o pão quentinho com café feito na hora. Eu vou ler, parece que eu nunca li. Deu fome agora. A gente vai ler, parece que nunca leu, parece que eu não conhecia aquele texto. Eu já li não sei quantas vezes, né? Alguns livros da Bíblia, quando a gente tinha aula com o pastor Jeremias de exegese do Novo Testamento, ele falava assim, nós vamos começar Atos, você precisa ler Atos 30 vezes. Eu olhava assim e falava, Jeremias, você é doido, eu tenho que ler 30 vezes o mesmo texto, terminou, volta. Eu pego a Bíblia antiga, tem lá, assim, marcando, né, os pauzinhos lá, quantas vezes foi, 5 vezes, 10 vezes, ou seja, mas eu vou ler Atos de novo, gente, parece que eu nunca li aquele texto, eu descubro coisa que eu nunca tinha visto,
É café da manhã, pão quentinho. Eu já comi não sei quantos pães franceses aqui, mas quando eu olho aquele pãozinho quentinho, cheiroso, aquele cafezinho, é algo para o dia a dia. Ou seja, eu preciso ter essa disciplina da leitura da Bíblia, eu preciso ter a disciplina de santificação diária, de buscar ser mais santo cada dia, de vencer pecados que eu ainda não venci. Eu tenho que fazer essa revisão contínua, a meditação, ler e comparar minha vida com a Bíblia, comparar minha vida com a vida dos santos, da história da cristandade aí. Eu tenho que fazer esse exercício contínuo para ver como que eu preciso melhorar. Isso é uma disciplina, a disciplina de fazer coisa boa. Eu tenho que ter essa disciplina. Eu tenho que acordar dizendo assim, para quem que eu vou dar dinheiro hoje? Para quem que eu vou pagar alguma coisa hoje? A quem que eu vou ajudar hoje? Por quem que eu vou orar hoje e vou falar com ele que eu estou orando por ele? Ou seja, a disciplina de fazer coisa boa todo dia. Quem que eu vou surpreender hoje? Isso é uma disciplina que eu tenho que continuamente acordar com ela, viver com ela. Outra disciplina de pregar o evangelho para alguém. Quem que eu vou evangelizar? Para quem? Com quem eu vou compartilhar Jesus hoje? Eu tenho que ter essa disciplina de evangelização sistemática. Quem eu vou ajudar com o evangelho? Disciplina de quem eu vou discipular, quem eu vou ajudar a ser um crente melhor continuamente. Ou seja, se eu praticar essas disciplinas, né, de culto, de adoração, de cantar louvores, de ouvir louvores, eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu vou dar oferta, eu vou dar o dízimo, eu vou fazer o bem. Eu tenho que incorporar essas disciplinas. Se você viver 2 meses fazendo essas disciplinas, sua vida não será mais a mesma, pode ter certeza. Você não vai querer voltar atrás. Se você viver 2 anos fazendo isso, meu amigo, isso é uma revolução para a alma. Se você conseguir viver os próximos 10 anos fazendo isso, a sua vida explode. Sua vida, você assim vibra todo dia. Você acorda assim. Eu acordo segunda-feira, olho para o teto do meu quarto e digo assim, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos. Eu acordo segunda-feira com um ânimo, com a vontade de viver. É sexta-feira, é domingo. Gente, a vida é bênção boa. Se você viver nessas disciplinas, eu tenho experimentado e digo, não tem coisa melhor. Eu fico pensando, né, o pastor Mário estava falando aqui, né, e isso é tão profundo, é tão profundo, é tão simples e tão profundo, é tão difícil também, mas é tão profundo, né? Às vezes, nesses congressos de pastores, né, uma vez eu fui tinha uma palestra sobre pregação, aí um pastor meio famoso foi falar como é que ele preparava um sermão. Rapaz, se eu precisar de tudo isso para preparar um sermão, eu vou desistir desse negócio. Rapaz, o homem gastava 20 horas por semana para fazer um sermão, e que tem que estudar não sei o que lá, e que tem que ver não sei o que lá, e tal, e aquele moído. E eu fico pensando, será que não seria mais fácil, né? Um dia pergunto, será que não seria mais fácil o pão fresquinho todo dia, né? Será que um sermão a gente também não prepara de joelho, em oração? Será que Deus também não fala ao coração e ilumina a sua santa palavra na nossa vida, né? Às vezes eu fico pensando assim, né, que os maiores sermões da nossa vida, eles não são preparados, eles são descobertos. A gente estuda só para confirmar se o que você pensou estava certo mesmo, se aquilo procede mesmo do Senhor, é coisa da sua cabeça. E para organizar como você vai transmitir aquilo, né? Como é que você vai? Porque assim, o grande problema é você tornar a fé muito, muito mecânica. Não pode. O Evangelho precisa surpreender você, né? Ele precisa ser aquela surpresa de você gastar tempo com Deus. Uma vez um pastor mais jovem, né? Vi um pastor mais velho assim pregando, essa história é antiga, né? E ele falou assim, foi impressionado, né? Ô pastor, quanto tempo você demorou para preparar essa mensagem? E o pastor olhou para ele e falou assim, 20 anos. É a vida, né? Hoje na correria do ministério, se não tiver essa vida, se na correria do pai, você sabe por quê, pai? Porque o seu filho ele não vai avisar, ó, dia 15 de novembro, pai, eu vou te dar um problema sério, e aí você... 3 horas da manhã, eu vou fazer um negócio que você vai ter que... Não vai acontecer isso. Na mesma coisa o jovem, vai acontecer um negócio que você vai ter que estar pronto. E como é que você está pronto? Com disciplina. Se não tiver disciplina hoje, vai chegar a hora que você vai sofrer com isso. Então, o segredo da espiritualidade é essa disciplina diante de Deus. Eu queria aproveitar e ser bem prático aqui, uma vez que
os dois aqui já falaram tudo que tinham que falar na questão da espiritualidade, mas eu queria ser bem prático. Eu tenho feito isso há alguns anos da minha vida, de receber conselhos, orientações mesmo, de pastores mais velhos. E às vezes os jovens vão dizer: ah, mas pastor Tom, eu não tenho tantos pastores próximos a mim, que eu vejo assim, que me dá esse exemplo, porque o jovem, ele quer a ferramenta, né? Ele quer o negócio pronto para ir lá e falar para o amigo ateu dele: ah, o que eu tenho que falar para o ateu, né? Então, O jovem hoje, pastor, só me permite, hoje em dia é assim, na minha época era assim, quando eu era jovem, você tinha que ler o livro para entender o negócio, né? Então, para você entender uma coisa, você tinha que ler o autor e tal, tal, tal. jovem hoje não quer. Aí veio o Google, agora passou a época do Google. Você sabe o que é o jovem hoje? Eles compram um curso na internet. Compra um curso comigo e aprenda como fazer tal coisa. Aí faz um curso e eu fico pensando, o que aprendeu, né? que é a mentalidade do aqui e do agora, né? Do me dá isso aqui que eu quero consumir, né? Aí, exatamente por isso que eu penso que você que é jovem, você deve se aproximar de alguém que é esse cristão que já vive a espiritualidade há anos, que você conhece. Pode ser um tio, pode ser uma tia, pode ser um vizinho, pode ser um irmão que você conhece na igreja mesmo, professor de EBD. Se aproxima dele e pega as dicas com ele a respeito da espiritualidade, fala com o seu pastor, ou com essa pessoa que você tem mais proximidade, para que você viva a espiritualidade constante. Ah, mas tem livro da Bíblia que é mais difícil de ler, aí você vai precisar realmente de um pastor para te dizer a respeito da geografia, da história por trás desse texto. Eu lembro de uma irmã, nem tão jovem assim, que ela estava lendo Oséias e estava desesperada: pastor, eu não entendi nada, eu já li 3 vezes o livro, o que eu vou fazer? E aí eu simplesmente falei com ela a respeito do panorama histórico do momento, e ela falou: ah, agora eu entendi por que ele casou com aquela mulher e tudo. E tem a ver com esse alimentar da palavra diário. Você precisa de alguém que caminhe com Cristo e já viva essa espiritualidade. A minha dica prática seria essa: fique perto de alguém assim, conviva mais com alguém assim, e Deus vai te ajudando também, vai te fortalecendo e vai sustentando a sua vida e te dando ferramentas aí para lutar contra o pecado, as dificuldades do dia a dia. Muito bom. Eu tenho uma aqui que o pastor já respondeu, né? Qual é a posição do cristão na política? O cristão pode ser de direita e esquerda, então não vou nem fazer. Mas tem outras aqui. O que é religiosidade? Como posso saber se acabei me tornando apenas um religioso e não um cristão? Eu vou nessa aí. A religiosidade. A Bíblia chama... Tem alguns pregadores que falam que o cristão não pode ser religioso, que o cristão não é religioso. Isso é uma bobeira, mentira. Na verdade, o que a Bíblia ensina é sobre a piedade, que é a verdadeira religiosidade. E qual é a verdadeira piedade? Tiago vai dizer o seguinte: a verdadeira piedade é ajudar, é socorrer o órfão, a viúva. E aí, beleza, tem muita gente que para aí. Então o evangelho é social. Então a verdadeira religiosidade é você ter uma instituição de caridade, é você ajudar um orfanato. Não, o Tiago continua, ele fala que é fazer essas coisas e manter-se incontaminado, né, do mundo, né? E como é que você foge da contaminação do mundo? A verdadeira religiosidade, que é a piedade, é ter uma vida de devoção a Deus em tudo que você faz, em tudo que você luta no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Eu faço o que eu faço porque eu sou devoto a Deus. Então, essa é a verdadeira religiosidade. Como é que eu sei se eu sou um religioso ou se eu sou um cristão? Se você é um cristão verdadeiro, você é um religioso, que pratica a verdadeira piedade, a verdadeira religião, que é olhar o próximo como seu semelhante, imagem e semelhança do seu Deus, como você é, não é? E fazer o que tem que fazer para ajudá-lo. Mas, ao mesmo tempo, não é esse negócio de simplesmente dar ao outro, fazer para o outro, e ajudar o pobre, dar uma comida aqui, um dinheiro ali. E isso aí o espírita pode fazer. Isso aí, pessoas que seguem outros pensamentos, longe, distante da Bíblia, da palavra de Deus, podem fazer. Mas o cristão tem que fazer essas coisas e manter-se puro, santo, separado para Deus. A vida diária, tudo que ele aprende, tudo que ele ouve aqui da pregação do pastor Juliano, pastor Amauri, que ele ouve de
de bons sermões, ele traz isso para a vida dele, no dia a dia, e ele luta para fazer isso e viver para a glória de Deus. Também não é para sua vaidade, é para se manter puro, como Deus o quer puro. Eu acho que é isso. Muito bom. Está acabando as perguntas, mas já está acabando o tempo também. Eu acho que a gente pode fazer... Última pergunta? Beleza. A missão. A gente ouve falar sobre missão da igreja e tudo mais. A missão é só dos pastores, dos missionários? Quais são os principais equívocos que acabam rolando? Então, a missão é da igreja, né? A missão é de cada crente. O pastor, ele tem a função de liderar o rebanho no cumprimento da missão, de conduzir o rebanho para o cumprimento da missão, de treinar o rebanho, de equipar o rebanho para isso, né? E, aliás, às vezes nem equipar, né? Ensinar a usar os equipamentos que Deus dá. As ferramentas, o equipamento todo é dádiva do Espírito Santo. O pastor vai ajudar o membro a aperfeiçoar seu trabalho, mas a missão é da igreja, né? Os grandes equívocos que nós cometemos hoje, primeiro o equívoco é entender a missão errada, ou querer cumprir a missão errada, né? Por exemplo, hoje é muito comum nós vermos crentes querendo transformar a sociedade. Em lugar nenhum na Bíblia, Jesus nos mandou transformar a sociedade. Aí a gente vê crente militando na política, achando que vai usar a política para melhorar a sociedade. Nós vemos crentes militando na esquerda por causa do discurso de justiça social, porque acha que a partir da concepção marxista, gramscista de justiça social vai melhorar a sociedade, e isso bate com o evangelho, ele vai entusiasmado. O cara do outro lado, no outro espectro lá, dizendo, não, isso aí é tudo ateísmo, isso é ideologia barata, tem que ser contra isso, eu sou da direita que é contra, e aí ele acha que essa agenda aqui... E a gente acha que, a gente vai ver crente achando que a missão da igreja é matar a fome do sujeito, né? Tinha uma música de um grupo antigo chamado Raízes, né, que ele fala que descobriu um outro Cristo, político libertador, tira o homem da pobreza deixando ele pecador. Ou seja, a tarefa da igreja não é tirar o homem da pobreza, a tarefa da igreja não é encher barriga de ninguém, a gente enche por amor. Aí uma tarefa da igreja é amar. Por amor, como expressão do amor o fazemos, mas isso não é fim, isso não é finalidade. O problema de muitos cristãos, eles estão entendendo a missão errada. Jesus não disse, ide por todo mundo e transforme a sociedade. Jesus não disse, ide por todo mundo e imponha o cristianismo no país. Jesus não disse, ide por todo mundo e catequize o índio, como fizeram aqui, né? A imagem clássica de um jesuíta catequizando o índio era o jesuíta de pé com chicote na mão, o índio de joelho. Ou seja, isso é idiotice. Ou seja, não é essa a ordem. A ordem é, faça discípulos, encante as pessoas com Jesus, mostre o que Jesus fez na sua vida e faça esse cidadão querer ser imitador de Jesus. Como é que nós transformamos? Se existe uma possibilidade de transformar uma sociedade, é transformar os indivíduos que a compõem. A nossa tarefa é transformar os indivíduos, transformá-los em discípulos de Jesus. E se nós tivermos um Brasil com 90% da população discípulo de Jesus, gente, isso aqui é o paraíso, é o céu na terra, é a nova Jerusalém. Se nós tivermos aqui no Brasil, se nós tivéssemos aqui metade da população discípulo de Jesus, não estou dizendo assim, a metade da população evangélica, não resolve muito não. Por quê? Vai ter um monte de gente que é evangélico, mas não é discípulo de Jesus. Vai ter um monte de gente que diz que é cristão, mas não é discípulo. Agora, se nós estivermos aqui, se nós conseguirmos fazer metade da população brasileira discípulo de Jesus, meu Deus do céu, que coisa linda que esse país vai ser. Agora, se a gente tentar aqui, vamos fazer assim, olha, 70% da população é evangélica e nós decretamos pelo Congresso Nacional, o STF, que todo mundo aqui tem que ser evangélico a partir de agora. Vai ter corinho, vai ter momento de louvor nas escolas, tá? Toda escola se abre pela manhã com um momento de oração, um pastor pregando, um grupo de louvor ministrando, um grupo de dança gospel lá também. Fala, gente, nós não vamos melhorar em nada esse país por decreto, por lei do Congresso Nacional, por decisão do STF. Agora,
se nós fizermos discípulos nessa nação e conseguirmos fazer que 70%, 50%, 40% dessa população brasileira vire discípulo de Jesus, imitador de Jesus, essa é a missão. Essa é a missão. E missão de cada um de nós que é discípulo de Jesus, pastor, membro, presbítero, ministro de louvor, líder de PG, seja onde for que militemos como discípulos de Jesus, para fazer outros e multiplicar discípulos, nós revolucionamos esse país, fazendo discípulos de Jesus nele. Amém. Meus irmãos, vocês que nos acompanharam até esse momento, nós agradecemos. Eu quero desejar para você uma boa semana, que Deus te abençoe, te guarde, abençoe a sua família, e que, assim como nós vimos aqui, que nós possamos colocar em prática, né, todos esses nossos ensinamentos bíblicos, a vida espiritual, prática, a presença de Deus. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua noite, o seu descanso, a sua semana que está começando aí, né? Segunda-feira, que não é brava nada, é segunda-feira bênção, né? Você está aqui com a gente até agora. Que o Espírito do Senhor continue te alimentando no decorrer de toda a semana. Leitura da palavra, lectio divina, né? Oração, vai se alimentando de Deus, vai falando com Deus. Esse é o caminho, esse é o correto para o Filho de Deus viver a pura religião, né? Então, eu sou o reverendo Tom Costa, você vai me achar no Instagram, Facebook, no YouTube lá, e que Deus te abençoe, você e sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, uma ótima semana. Obrigado pelas perguntas, pela participação. Me segue lá no Instagram, hein? Juliano Sócio, estou te esperando lá, viu? Um abraço para você, uma semana diferenciada, abençoada em nome de Jesus. Pastora Mauri Oliveira, você vai encontrar lá também. E que Deus te dê graça, ânimo, disposição nova e alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um abraço, sem Covid, vai na paz.